Contra os pecados da carne não se brinca. Pois a carne, dentre os inimigos do homem, dos quais eu já falei nas últimas aulas, que é o mundo, o diabo e a carne é o mais potente de todos, por alguns pontos mais até do que o próprio diabo. E nesse vídeo aqui você vai entender o porquê e principalmente como combater os pecados, as tentações carnais. Salve, meus queridos irmãos e irmãs. Gente, sejam muito bem-vindos a esse canal, Eu Prefiro Paraíso. Meu nome é Bruno e nesse vídeo nós vamos dar dicas práticas de como você pode combater e vencer esse duro embate contra a carne, que é um dos principais inimigos da nossa alma. Então, se você está cansado de cair nos mesmos pecados, se você está com vergonha de voltar a confessar os mesmos pecados para o teu sacerdote, para o teu padre, se você quer deixar de se frustrar por voltar sempre a cair nos mesmos pecados carnais, fica até o final desse vídeo, porque eu vou te ensinar a técnica dos grandes santos para lutar contra esse pecado, inclusive do grande São Felipe Neri, que é o santo que inspirou o nome desse canal, é um dos baluartes da Missão Católica Colo de Mãe, a missão da qual eu faço parte. E para a gente começar, é importantíssimo que você entenda que o combate contra a carne é o mais difícil de vencer. Mais do que o combate contra o mundo e mais até do que o combate contra Satanás. Pois, diferente desses, a carne é um inimigo interno, ou seja, ele é um agente infiltrado de Satanás. O combate contra a carne ele é estritamente interior, ou seja, ele acontece dentro de nós mesmos e por isso é tão difícil, né? A carne é um aliado fortíssimo de Satanás e ele usa com muita frequência para perder as almas. Mas para que a gente dê continuidade, é interessante que a gente primeiro defina o que é carne na nossa concepção e o que é que a gente vai considerar como carne na aula de hoje. A carne, segundo a teologia católica, é a tendência que todo homem tem ao pecado, oriunda do nosso pecado original. Quando nossos primeiros pais pecaram, Adão e Eva, desobedecendo a Deus, eles mancharam não só a eles, mas toda a humanidade, de forma que dentro de nós existe essa concupiscência carnal que foi implantada, instaurada pelo próprio demônio. Tanto a mundanidade contra a concupiscência carnal são frutos indiretos das ações de Satanás. Por outro lado, os pecados da carne são consequências diretas do próprio Satanás, do demônio, intensificadas pelo pecado original e pelos pecados do indivíduo. E nós podemos resumir essa concupiscência carnal em uma única frase que nós chamamos de a lei da carne. Ela diz que o homem, ele busca o prazer e foge da dor. E veja, essa lei da carne, ela existe para nos manter vivos. Imagine um homem primitivo que precisava buscar comida e fugir dos predadores. Então era necessário que ele tivesse o prazer, buscasse o prazer de se alimentar e fugisse da dor de ser capturado por uma fera selvagem. Entretanto, no mundo em que nós vivemos hoje, onde nós temos abundância de alimento, e vejam, tá? Eu não estou dizendo aqui que não existe a fome, pelo contrário, ela existe. Entretanto, hoje a sociedade dispõe de muito mais alimento, de muito mais recurso que os homens primitivos. E também nós praticamente não temos predadores. Logo, tendo abundância de alimento e tendo praticamente zero predadores, essa lei ela foi subvertida pelo demônio para perder as almas, para levar as almas ao inferno. Veja que essa lei ela é separada em duas vertentes. A primeira é a busca pelo prazer, e essa é a mais perigosa, tá? E a segunda é o fugir da dor. O grande problema dessa busca pelo prazer é que ela nasce de uma confusão do homem em achar que felicidade e prazer são as mesmas coisas. E vejam, a felicidade ela vem da alma, o prazer vem do corpo. O homem busca a felicidade, entretanto ele busca nos lugares errados. Ele busca através dos prazeres carnais e por isso peca, não se sente feliz. Retoma essa busca pela felicidade, voltando de novo a procurar em lugares errados, o que o faz de novo pecar e entrar nesse ciclo vicioso de pecados que fatalmente vão levar o homem à perdição. E aqui, gente, isso precisa ficar muito claro, tá? A felicidade não está no prazer. Muito pelo contrário, basta você observar as consequências desses prazeres carnais. Elas sempre trazem consigo um rastro de tristeza. E isso acontece porque o corpo não dá conta da demanda de felicidade
do homem. E vejam, tá? Deus criou o prazer, tá? O prazer é bom, foi feito por Deus. Deus criou o corpo e para que esse corpo seja sustentado, ele precisa de nutrientes, precisa de alimento. Deus criou o homem e a mulher e para que eles se reproduzam, é preciso o ato sexual. Portanto, tanto o comer quanto o sexo são lícitos, foram criados por Deus. Entretanto, ao serem pervertidos pelo pecado original, tornam-se fonte de destruição do homem. Se não houvesse o pecado original, se não houvesse essa perversão, essas realidades seriam um trampolim para louvar a Deus. Mas por causa dessa distorção dessa realidade, o homem passa a virar as costas para Deus e tomar esses prazeres como os seus deuses, o sentido da sua felicidade. Então, como combater os pecados da carne? Veja, gente, o combate contra os pecados da carne e essa busca desenfreada pelos prazeres mundanos, carnais, ele é um combate árduo, tá? Eu vou trazer para vocês algumas dicas, mas isso não quer dizer que esse combate vai ser um combate fácil. Pelo contrário, ele vai exigir de você muita disciplina, muita coragem, muito suor, mas, que fique muito claro, é possível vencer esse combate. O padre Antônio Royo Marim, em sua obra La Teologia de la Perfección Cristana, que eu vou deixar aqui na descrição para vocês, caso queiram conhecer, ele cita pra gente alguns remédios para vencer, para combater, para lidar com as tentações carnais. Dentre esses remédios, eu separei os 5 principais e mais um de bônus, mas você vai poder conferir todos eles quando você entrar aqui no link da descrição. E se vocês seguirem esses 6 remédios que eu vou falar para vocês hoje, eu tenho certeza que vocês vão conseguir combater de frente esse pecado, os pecados da carne. O primeiro remédio é a mortificação. O que é isso, Bruno? É você renunciar a algo lícito, renunciar a prazeres honestos, que são bons, que não fazem mal para você, a fim de ter forças para combater os prazeres ilícitos. Ou seja, é o jejum, é uma penitência, é enfraquecer os desejos da carne, é frear os impulsos carnais que estão lá na tua concupiscência, que estão sendo pervertidos pelo pecado original. E veja que Jesus disse que tem alguns demônios que só serão derrotados, só serão expulsos com jejum e oração. O jejum é uma dessas penitências, é uma prática de mortificação, em que você abre mão de se alimentar algo que é lícito para frear a tua carne, para enfraquecer a tua carne e fortalecer o teu espírito. Meu irmão, se você não tem tido força para combater a imoralidade sexual, experimenta fazer jejum, experimenta te abster de carne, experimenta fazer penitência. Tu vai observar que tu vai conseguir vencer com mais frequência esses pecados. Isso porque a gula e a luxúria estão diretamente ligadas, porque ambas são frutos da concupiscência da carne. O segundo remédio é a afeição ao sofrimento da cruz, ou seja, é você enxergar no Calvário, na cruz de Cristo, o amor de Deus por ti, a entrega dele para a tua salvação, porque à medida em que nós pecamos, à medida em que nós caímos em pecado, nós estamos rejeitando a salvação de Jesus. Nós estamos rejeitando a salvação conquistada por Cristo para cada um de nós lá na cruz. Quando você cai nos pecados carnais, quando você cai em pecado, você está pregando Jesus no madeiro mais uma vez. O terceiro remédio, e que eu considero importantíssimo, é o combate à ociosidade. Ou seja, sabe aquele velho ditado? Mente vazia, oficina do diabo. É exatamente isso, gente. Se você estiver ocioso, ou seja, se você estiver com tempo livre demais, Satanás vai começar a mexer na tua cabeça para te fazer pecar. Então preencha o teu dia com afazeres. Não fique ocioso. Mente vazia, oficina do diabo. Então, se você está parado, está sem fazer nada, está com tempo livre, cara, vai rezar, pega o rosário, vai fazer um exercício físico, sei lá, vai correr, vai caminhar, vai para academia, mas não fica parado. Não dê brecha para Satanás. E vejam, gente, aqui entra inclusive o quarto remédio. Então, os dois estão muito associados. O quarto remédio é fugir das ocasiões perigosas. São Felipe Neri é um exemplo fortíssimo da forma como se deve combater os pecados da carne. São Felipe Neri e muitos outros santos sempre aconselharam que contra o pecado da carne não se luta, se foge. Se você sabe que aquele lugar, aquela situação pode te levar ao pecado, fuja, fuja, porque por mais que a tua alma não queira cair em tentação, a tua carne quer o contrário. E se a carne quer o contrário e ela é um inimigo infiltrado, você provavelmente vai cair. Então, contra esse pecado, você precisa fugir. Lembra do que eu falei na aula sobre tentação.
você precisa fechar as brechas. Satanás ele está esperando a oportunidade e ele vai usar desse aliado fortíssimo a seu favor. Vários santos passaram por experiências como essa, inclusive São Felipe Neri, em que tentaram ele com uma prostituta. E ele simplesmente se jogou nos espinhos. Ele viu que estava sendo tentado e ele não quis argumentar, ele não quis ir evangelizar naquele momento, ao contrário do que mostra no filme, né? Inclusive tem um vídeo, vou deixar nos cards aqui, em que eu falo algumas coisas que são diferentes no filme e na história de São Felipe Neri. No filme ele vai tentar evangelizar, mas na história real ele pula nos espinhos para fugir daquela ocasião, porque de fato ele entende que contra a carne não se luta. Você foge. O quinto remédio é lembrar que o inferno existe. Como eu falei na nossa primeira aula, o inferno existe, Satanás existe, e o salário do nosso pecado é a morte e o inferno. Então lembra, por mais que a carne ela queira o pecado, por mais que a carne queira te levar ao pecado, você tem sempre que lembrar que você precisa fugir do inferno, que o teu lugar é o paraíso, que o teu lugar é o céu. Na verdade, nós só caímos no pecado porque a nossa consciência sobre o inferno ainda é muito pequena. Porque, veja, se você estivesse sendo ameaçado por uma arma na tua cabeça, dizendo, olha, não cometa esse pecado, ou eu vou atirar, você provavelmente não ia cometer, porque a pena está muito visível, ela está ali, tá te cobrando ali já. O inferno não, ele tá mais distante. Primeiro porque a sociedade faz você pensar que ele não existe, que Satanás não existe. E o contrário é verdadeiro. A gente também tem que lembrar que o céu existe. Se tivesse lá alguém dizendo, ó, não comete esse pecado durante esse mês, durante essa semana, que no final eu vou te dar $1 milhão, você provavelmente ia passar o mês inteiro sem pecar, lindinho, porque você estava lá já imaginando a recompensa. E veja, o paraíso vale muito mais do que $1 milhão, do que $1 bilhão. Vale muito mais do que todo o dinheiro do mundo, porque como eu falei já em aulas passadas, tá? A recompensa do céu, ela é algo inimaginável. Mente nenhuma humana consegue imaginar, olho humano nenhum no mundo viu, ouvido nenhum ouviu as coisas que estão separadas para aqueles que amam a Deus. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. E o sexto remédio, o bônus, é uma devoção real, sincera, pela Virgem Maria, pela Mãe de Deus. Ela que foi dada à humanidade como auxílio contra o pecado desde o princípio. No dia em que o pecado se instalou no mundo, lá com Adão e Eva, já foi profetizado por Deus que a mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então ela foi o remédio que Deus nos deu para vencer o pecado. Nossa Senhora, que é nossa mãe, castíssima, puríssima, é exemplo de castidade, exemplo de pureza, e nós precisamos ter uma devoção filial a ela. Inclusive, eu recomendo fortemente que você se consagre a Nossa Senhora pelo método de São Luís Maria Grignion de Montfort. Entretanto, de nada vale esses 6 remédios que eu acabei de falar se você não entender cada etapa da tentação, se você não conseguir perceber que você está sendo tentado. E para isso, eu gravei esse vídeo daqui, em que eu falo as 7 etapas da tentação, e se você for capaz de identificar os primeiros passos, você provavelmente vai conseguir vencer esse pecado. Então, aproveita e já entra nesse vídeo aqui. Eu te vejo na próxima. Até mais e tchau!